durante a nossa infância, a função do nosso subconsciente é proteger a gente do caos, proteger a gente da nossa vida, para que a gente consiga construir uma estrutura emocional para nos proteger desse mundo caótico que a gente vive. Só que o que acontece? À medida que a gente vai desenvolvendo e vai crescendo, essa autoproteção vai criando padrões de comportamento, vai criando um perfil para te proteger da sua infância, daquele mundo caótico, para que você consiga passar por essa infância. Então, a grande função dos sabotadores, eles surgiram como uma ferramenta de autoproteção, para que você conseguisse manter a sanidade mental. Só que o que acontece? Ao longo do tempo, esses sabotadores, eles começam a tomar conta da sua vida. E se você não tomar cuidado, você acaba vivendo mais preocupado em sobreviver, ou seja, você vive dominado pelo medo e não vive em busca dos seus desejos. E aí, quando você vive dominado pelo medo, você vive na escassez. Você vive com medo de perder, você vive com medo das coisas acontecerem. A sua vida é dominada pelo medo. Então, o que eu quero trazer aqui hoje para você é para você trazer luz para esses sabotadores, como eles estão controlando a sua vida, beleza? Olha só, qual que é esse próximo sabotador que a gente vai trabalhar, então? Esse próximo sabotador é a vítima. Quem que é a vítima? A vítima é aquela pessoa emocional e temperamental que usa chantagem para poder conquistar atenção e afeição. Ela tem um foco extremo em sentimentos internos, principalmente aqueles dolorosos. E ela tem tendência a mártir, sabe? Ninguém me quer, ninguém lembra de mim, ninguém me ama. Cara, eu lembro, algum tempo atrás, nossa, minha mãe era desse jeito. Gente, era impressionante. Eu não sei se ela está assistindo aqui hoje, mas ela melhorou muito. Minha mãe, ela começou a participar dos meus programas, começou a participar de programas de alguns amigos meus. Nossa, ela melhorou muito. Hoje minha mãe já não tem mais esse perfil de vítima. Eu lembro que eu ligava para ela, dava até preguiça de ligar para minha mãe, porque eu ligava para ela, ela falava assim: ah, lembrou que tem mãe? Ah, você não lembra de mim? E isso acabava me afastando, sabe? Essa cobrança. Então, a vítima, ela tem isso. Ao invés dela ir fazer o que ela quer fazer, por exemplo, se minha mãe queria que eu ligasse para ela, queria falar comigo, ao invés dela ficar esperando eu ligar para reclamar que eu não lembro dela, ela tinha que pegar o telefone e me ligar, entendeu? A vítima, ela espera que o outro faça aquilo que ela quer. A vítima, ela está sempre preocupada, e aí ela acha que se ela ficar doente, se ela se deixar, tipo, se ela ficar triste, se ela tá deprimida, ela vai chamar a atenção das pessoas. Então, ela se foca muito naqueles sentimentos para poder trazer a pessoa para observar ela. E aí, o que acontece? Se a vítima é criticada, ou mal interpretada, mal compreendida, o que acontece? Ela começa a se recolher, faz beicinho e fica emburrada. Então, provavelmente, se você tem o perfil da vítima, na hora que eu comecei a apontar esses pontos aqui para você, a mostrar como é que você é, a hora que eu viro para você e falo assim, cara, isso daqui tá acontecendo na sua vida, você tem esse sabotador, isso daqui tá te impedindo, o que você vai fazer? Você vai cruzar os braços, vai fazer beicinho, vai emburrar. Ah, eu não sou assim. E aí vai criar uma camada em torno de você que vai impedir você de alcançar os seus objetivos. Muitas vezes, quando as coisas ficam muito difíceis, a vítima ela quer desmoronar e desistir. Começou a ficar difícil, ao invés dela fazer a coisa acontecer, dela ir atrás, dela não mudar, não, o que faz? Ela desiste. Ela começa a desistir, ela para. Ela fala, ah, eu não dou conta, eu sou imprestável, eu sou burro, eu sou isso, aquilo, e desiste. O que mais que ela faz? Ela sufoca a raiva, o que acaba resultando em depressão, em apatia, em fadiga constante. Ela está sempre apática, muitas vezes ela está cansada o tempo inteiro. Tá? Por quê? Porque ela sufoca, ela não expressa os sentimentos dela. Ela tem essa tendência de, quando a pessoa briga com ela, ao invés dela se libertar dessa raiva, ela prende. Ela é inconscientemente ligada a ter dificuldade. Ela fica buscando a dificuldade na vida dela para ela poder ter um motivo para ser mártir. Sabe aquela coisa? Da pessoa, ela fica buscando uma forma de adoecer, ela fica buscando uma forma de ficar doente. E aí, o que acontece? Eu já vou responder sua pergunta, tá, Jaime? O que acontece? Essa pessoa que ela é a vítima, ela tem uma tendência a se prender, tá sempre... quando ela recebe atenção,
Ela percebe que ela só recebe atenção quando ela está mal-humorada, quando ela tem problema emocional, quando ela está sendo temperamental. Então, para receber essa atenção, ela vive fazendo isso, ela vive mal-humorada, ela vive temperamental. É tão louco essa questão, e isso é muito forte. E eu até já conversei isso com a minha mãe, que meu pai me conta que quando ela era mais nova, olha que louco o nível que chega a vítima, o sabotador da vítima. Quando minha mãe era mais nova, ela gostava de ficar internada no hospital porque ela recebia visita. Você está entendendo o nível que chega a vítima? Ela gostava de ser internada, de ficar doente, porque na hora que ela recebia visita, que ela recebia atenção. E por que isso aconteceu? Bom, com a minha mãe fica fácil de eu dizer, porque eu convivi com ela, eu conheço toda a minha família, eu conheço minha avó, conheço meu tio, então eu conheço a educação dela. O que aconteceu? Quando ela era pequena, minha mãe é mais nova, meu tio é o mais velho, ela é mais nova, a diferença dos dois é de 1 ano. Só que a minha mãe, apesar de ser a caçula, ela não recebeu a atenção de caçula. O que aconteceu? Meu tio, com 4 anos, mais ou menos, foi atropelado por um caminhão. E, para você ter uma noção, foi ele uma carroça atropelada pelo caminhão, e meu tio sobreviveu e o cavalo morreu. Pra você ter noção, tanto que o casco ali era duro. E aí, só que, a partir disso, meu tio teve uma série de problemas, meu tio ficou muito tempo em coma, e perdeu um pedaço da massa cefálica, então ele teve uma série de problemas depois, ele teve que tomar remédio controlado durante toda a vida dele, ele mora com a minha avó até hoje. Então, durante toda a vida da minha mãe, o que aconteceu? Para ela ter atenção dos pais, ela entendeu o seguinte, bom, vê como é a cabeça de criança. Como a criança, ela aprende através do exemplo. O que aquela criança entendeu? O meu irmão tem a atenção dos meus pais, tem a atenção de todo mundo, porque ele está doente, porque ele é doente. Então, eu tenho que ficar doente também para ter atenção. Assim eu vou me sentir amado, assim eu vou ter atenção. E aí, o que aconteceu? A vida inteira, a minha avó falava para ela que ela era bonequinha de cristal, protegia ela. E aí ela foi entendendo e aprendendo que para ela se sentir amada, olha a cabeça daquela criança. Para ela se sentir amada, ela precisava ficar doente. Para ela ter a atenção dos pais, ela precisava ficar doente. E assim ela construiu esse perfil de vítima. Só que o que acontece? Depois que a gente está adulto, não adianta a gente saber conscientemente disso. Tá? Não adianta eu saber isso de forma consciente. Porque o que acontece? A nossa mente, ela absorve, ela cria o padrão de entendimento na idade que a gente tinha. Então, naquela idade, quando ela sofreu aquele impacto emocional, aquela memória foi guardada com aquele entendimento. Hoje, ela entendendo de outra forma, não adianta, porque essa memória já está lá, rodando no automático. O que a gente precisa fazer? A gente precisa acessar essa memória e tirar essa carga emocional atrelada, trazer a consciência de hoje para aquela memória de infância. Então, por exemplo, lá atrás, se a gente faz um trabalho desse, vou dar o exemplo da minha mãe que fica mais fácil. A gente volta lá, quando ela tinha os seus 3 aninhos, e o seu irmão foi impactado, o seu irmão sofreu o atentado, a gente vai lá e explica para essa criança, olha, Neres, você é amada de qualquer forma, independente do que aconteça, o papai e a mamãe te amam, eu sempre vou estar aqui junto com você. O seu irmão sofreu um acidente, por isso ele precisa de mais atenção, porque ele está doente, mas você não precisa ficar doente para ter atenção, para ser amada. O papai e a mamãe vão te amar sempre. E aí a gente explica para essa criança o que aconteceu. E aí o que vai acontecer? A hora que essa criança entende aquela emoção, aquela necessidade de ficar doente para poder se sentir amada, vai embora. E instantaneamente esse sentimento some e a vítima zera. A vítima zera, entendeu? Então, o que vai acontecer? A vítima, em algum momento da infância, aconteceu esse tipo de coisa. Ela percebeu que ela, para ser vista, para ela ser aceita, ela precisava chamar atenção. Ela precisava mostrar que tinha alguma coisa errada com ela. E aí ela cria uma estratégia para extrair um pouco de afeição das pessoas. Ó, eu vou dar um exemplo da vítima e com certeza vocês vão identificar alguém que é vítima. Sabe como é que é uma vítima? É aquela pessoa que chega assim, você chega e fala para ela, nossa, poxa, tô numa dor na perna, aí ela pega e fala assim, é porque você não sabe a dor que eu tô nas costas.
Essa sua dor na perna aí não é nada. Aí chega outra vítima e fala assim, que nada. Essa dor nas suas costas não é nada, você tem que ver o meu rim que não tá funcionando, tô com uma pedra no rim aqui que tá doendo pra cacete. A vítima, ela faz campeonato de desgraça. Então você tem noção do quanto que ela precisa chamar atenção. Quem tem a vítima faz campeonato de desgraça. E é importante, gente, você entender os sabotadores, mesmo que você não tenha. Por quê? Porque as pessoas ao redor de você, muitas vezes vão ter. A gente tem que conhecer os sabotadores para a gente poder saber lidar com essas pessoas e ajudar essas pessoas a se livrar desses sabotadores.